Krishna, boa noite. Estamos aqui novamente para a nossa aula em continuação ao que nós chamamos o curso do Vedanta Sutra, né? Na verdade, nosso estudo sobre Vedanta Sutra com base no comentário de Vedanta. Então vamos começar cantando os mantras. Sim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Om Gyanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udhiraye. Então, o nosso estudo hoje, nós já chegamos no terceiro pada do primeiro capítulo do Vedanta Sutra. Tá? Então nós estamos hoje vendo o que nós chamamos o Adhikarana 5. Nós estamos neste Adhikarana, que é o Adhikarana 5, tá? Então, o verso que é apresentado como a declaração. Ou seja, só recapitulando, né? O nosso estudo do Vedanta Sutra é feito a análise de que Vyasadeva apresentou ele no princípio de Vishaya, Sanshaya, Purvapaksha e o Siddhanta. Ou seja, primeiro é apresentado a declaração, a tese, né? E depois cria-se uma dúvida, e depois vem a antítese, vem a contestação, e por fim nós temos o que é chamado o Siddhanta, a conclusão, tá? A conclusão para esta questionamento. Ou seja, é interessante que isso parece o processo dialético, né? De tese, antítese e síntese. Na verdade, vem o Purvapaksha, ele vem apresentando como uma antítese à afirmação que é a tese do Adhikarana, que é chamado. Então, o Adhikarana de hoje, ele é chamado de Dahara Adhikaranam. A palavra Dahara significa o diminuto. Isso aqui é o Adhikarana do diminuto. Tá? Então, o verso das Upanishads que se apresenta para lidar com este Adhikarana é um verso do Chandogya Upanishad. Então, o Chandogya Upanishad nos apresenta no seu capítulo 8, parte 1, texto 1, este mantra. Athaya idam admi brahma pure dahanam pundarikam veshma daharosmin antar akashastadmin yadantat tadanvaishtavyam tad vijigyasitavyam. Agora, nesta cidade
de Brahman, há uma mansão na forma de um pequeno lótus. E dentro dela há um espaço, uma caixa, né, interior. Esse espaço é o que deve ser buscado e é o que devemos, na verdade, desejar conhecer. Então esta é a afirmação explicando que há uma mansão, não? Que é um pequeno lótus e ali tem um espaço, né? E esse espaço deve ser buscado. Então, o que se trata aí? Depois eu vou explicar melhor, mas primeiro vamos ver a sequência da dúvida que surge deste texto. O que é esse pequeno espaço situado no lótus do coração? Ou seja, essa mansão declarada no Upanishad está se referindo ao coração, que no coração, na mansão do coração, tem um espaço, tem um éter, e ali e esse espaço deve ser conhecido. Nós já vimos em outros Adhikara o que a caixa, né, esse espaço significa, como a quintessência, aquilo onde tudo existe nele, tá? Então, a pergunta é essa: o que é esse espaço? Seria ele o elemento éter, que é o espaço, né? Ou seria a alma individual, a Jivatma? Ou seria o Senhor Supremo? Então, com essa dúvida, nós temos aqui agora o Purva Paksha, a contestação, tá? O argumento oposto. Então, este argumento oposto é assim. Porque a palavra akasha significa geralmente o elemento éter, o espaço, o céu, né? Ele tem que ter o mesmo sentido aqui. Ou porque o Jiva é diminuto e também o mestre da cidade do corpo, ela pode indicar, essa palavra pode indicar o Jiva, a alma individual. Então, agora temos o Siddhanta. E como Siddhanta, como conclusão dessa dialética aqui, de questionamento, nós temos o primeiro, ou seja, o Sutra 14 deste Pada, que ele fala assim: Dahara utarebhyaha. Então, Dahara utarebhyaha significa que Dahara significa o pequeno, o diminuto. E utarebhyaha, pelo que se segue, consequentemente. Então a tradução literal significa este pequeno, este diminuto, que se refere a espaço, não? É Brahman, pelo que se segue, entende? Pelo que é descrito nos próximos versos do Upanishad, tá? Ou seja, o termo upanishádico, Dahara, que é o assento localizado no prana, né, residindo no coração, se refere ao Senhor Supremo, tá? Podemos ver que nesse espaço, na verdade, ele situa-se no prana. Podemos ver que a alma, a mente, os sentidos nesse corpo, ele é carregado, ele é transportado sempre pelo prana, pela energia vital, entende? Então, para isso, nós vamos agora trazer o primeiro comentário do Srimad Bhagavatam, porque este é o tema exatamente do nosso curso, né? É o estudo do Srimad Bhagavatam como comentário do Vedanta Sutra. Na verdade, nós estamos fazendo um estudo do Vedanta Sutra, certo? Estamos estudando pela primeira vez o Vedanta Sutra, sutra por sutra, de cara por de cara, mas dando ênfase ao comentário do Srimad Bhagavatam, porque só recapitulando que o Srimad Bhagavatam foi escrito pelo mesmo autor do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva. Então podemos ver que se
Se o Vedanta Sutra, que são aforismos, tem que ser interpretado, e podemos ver que toda a escola, toda a tradição do Vedanta é baseado nos bhashyas. Os bhashyas são os diferentes comentadores, Shankara, Ramanuja, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Vallabhacharya, Baladeva Vidyabhushana. Todos esses diferentes comentadores, mesmo das tradições shivaísta, vários, eles apresentam, porque o Vedanta Sutra, ele é conciso, são máximas. E, portanto, isso tem que ser explicado. É assim mesmo, as pessoas estão acostumadas também a estudar no Yoga Sutra. O Yoga Sutra também tem o mesmo efeito que deve ser explicado e tem um significado mais profundo. Então, às vezes, você pode ver que tem palavras que estão indicadas nele, mas elas são subentendidas. Entende? Isso é a linguagem do Sutra. Então, Vyasadeva, ele é o autor. E quem conhece melhor o significado de uma obra, senão aquele que escreveu ela? Então, portanto, o Srimad Bhagavatam, como um comentário natural, vai ser começar a apresentar aqui na aula de hoje, como todas as outras aulas. Então, nós vamos trazer um verso do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então, este verso, ele está, 87, né? O verso 87... capítulo 18, que diz assim: Udaram upasate yarishi vartmasu kurpadrishaha parisara parhatin hridayam arunayodaram tata udagaranantatava dhamma shira paramam punarihayat sammitya napatanti kritantamukhe, que traduzindo significa dentre os seguidores dos métodos estabelecidos por grandes sábios, aqueles com visão menos refinadas adoram o Supremo como presente na região do abdômen, centro Hara, né? Enquanto os Arunis adoram-no como presente no coração, no centro sutil do qual emanam todos os canais de prana. Dali, o Senhor ilimitado. Dali, ó Senhor ilimitado. Esses adoradores elevam sua consciência até o topo da cabeça, onde podem perceber-vos diretamente. Então, atravessando o topo da cabeça, rumo ao destino supremo, eles alcançam aquele lugar do qual jamais voltarão a cair nesse mundo, na boca da morte. Tá, então, esse verso o texto 18 do capítulo 87, ele assim está nos apresentando uma descrição de várias versões de estudiosos dos Vedas sobre onde está situado a alma no corpo. Alguns dizem que ela está na região do abdômen, né? O centro da energia vital, o centro Hara do corpo. Outros descrevem os yogis que está no coração, entende? Essa alma. Então, nós, assim, podemos ver que está se descrevendo esse lugar que o verso do Upanishad está falando, que naquele palácio tem um espaço, e o que mora naquele espaço. E esse espaço tem que ser indagado. O que é esse espaço? O que é essa quinta essência que sustenta e dá consistência a tudo demais? Qual o espaço que você pode se alojar dentro daquele palácio? Não adianta você ter um quarto, ter um palácio, se não tem espaço para você entrar. Imagine você entrar num lugar que é menor que você. Então, exatamente da mesma maneira, esse espaço descrito, entende? Ele é colocado como estando no coração, tá?
Então, vamos pegar o próximo aforismo, aforismo 15, que diz: Gati Shabdabhyam Tatha Drishtam Lingam Cha. Gati, que vai, Shabdabhyam, por causa de ambas as palavras. Tatha Hi, além disso, Drishtam, visto. Lingam, indicado. Cha, e. Por causa de ir e da palavra, pois assim é observado também há uma indicação. Por causa de passar, né, de ir. Dahara, esse pequeno espaço, esse espaço diminuto, ele é a superalma. Aquilo que é o maior de tudo, é o menor de tudo, ele é a superalma. Esse espaço, este éter que dá sustentação a tudo demais, que é chamado de Dahara, o diminuto. Nós vemos que nós estamos estudando em outro aforismo que dizemos que ele é Buma, ele é o maior de tudo, ele é o maior, mas agora ele está sendo colocado como ele é o menor também. Ele é o Dahara. Este Dahara, este diminuto, associa-se intimamente com as entidades vivas. Apesar delas não conhecê-lo, elas estão unidas com ele no sono profundo, apesar de não conseguir saber como. Tá? Então, este Senhor, entende? Pela palavra, entende? Podemos ver que os Vedas, né, se descreve que esse Senhor que está no coração é o Paramatma, é o Senhor Supremo, é a Suprema Consciência. Então vamos ver o comentário do Srimad Bhagavatam neste Sutra, que também na mesma sequência do capítulo 87 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, texto 20. Swakrita Purushwasmi Shwabadir Antara Samvaranam Tava Purusham Vadanti Akhila Shakti Dritum Mam Shakritam Iti Nrigatim Vichichya Kavayo Nigamavapanam Bhavata Upasaten Grim Habhavam Bhuvi Vishwa Sitaha. O ser vivo, embora habite os corpos materiais que criou para si mesmo, por meio de seu karma, de fato, não é coberto nem pela matéria sutil, nem pela grosseira. Isso acontece assim porque, como descrevem os Vedas, ele é parte integrante de vós, o possuidor de todas as opulências. Tendo determinado que essa é a posição da entidade viva, os sábios eruditos ficam imbuídos de fé e adoram vossos pés de lótus, aos quais se oferecem todos os sacrifícios védicos neste mundo e que são a fonte de libertação. Então, esse é o verso também da mesma parte do Bhagavatam. Então, nós vamos complementar com outro verso do Bhagavatam, do 3º canto agora do capítulo 7, verso 13. Jadendriyo paramotha drashtratmani pariharo viliyante tadaklesha samsupta sieva kritishnasha. Quando os sentidos se satisfazem na superalma, a personalidade da divindade que tudo vê, e imergem nele, todas as misérias são completamente subjugadas, assim como após um sono profundo. Então aqui neste verso,
nesse comentário, está se falando sobre esse estado chamado, que é suptasa, estado de sono profundo. Nós podemos ver que existem vários estados de consciência determinados pelos gunas, tá? Pelos modos da natureza material. Então é dito que quando a pessoa está influenciada, a sua consciência está influenciada pelo modo da bondade, ela está acordada, que é chamado estado de vigília, tá? Então ela tem conhecimento, ela pode ter conhecimento, conscientemente ela pode conhecer as coisas. E quando a nossa consciência está influenciada por rajas, pelo modo da paixão, nós estamos sonhando, estando dormindo como acordado. O ato de sonhar, você cria realidades, tá? Por isso que quando nós dormimos e sonhamos muito, nós não acordamos descansados, a gente acorda até cansado, aquele sonho, acordamos agitado. Porque o modo da paixão, apesar de estarmos dormindo, o modo da paixão dominou a nossa consciência, tá? Por isso o sonho é uma capacidade de você criar. Agora, quando a nossa consciência é influenciada por tamas, aí nós dormimos profundamente. Então é dito que esse estado de profundo, entende? É um estado que você está desligado, por assim dizer, né? Certamente que os yogis, os grandes místicos, os siddhas, os seres autorrealizados e perfeitos, eles conseguem transcender a influência dos gunas. Entende? Nestragunya Bhava Arjuna. Krishna diz a Arjuna, Arjuna, transcenda a influência dos gunas. Tudo neste mundo é causado pela influência dos gunas. E portanto, nós não podemos. Nós pensamos que agimos, mas nós não agimos. É apenas o tipo de associação que nós temos com os gunas. Nós somos levados a ficar inativos, estar assim, agindo ou ter consciência das coisas. Mas os yogis que alcançaram os grandes devotos, os grandes seres autorrealizados, os siddhas, eles alcançam o estado chamado turiya, ou também chamado estado de Shuddha Sattva, ou também o Bhagavad descreve como estado de Vasudeva, onde eles, então esse estado, esse quarto estado de consciência, você pode ter acesso a todos esses estados, na vigília, no sono, no sonho, ou na profunda, você é consciente de si. Por ver que como está dito nesse verso, de que a pessoa, quando ela está em sono profundo, ela não lembra. Então, da forma, o Senhor também, Ele está no nosso coração. Esse espaço é o Senhor Supremo que nos dá espaço. Mas nós não temos consciência dele, assim como uma pessoa no sono profundo. Entende? Ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela pode dormir por horas e horas e horas e ela não tem noção de tempo. Ela não tem noção de espaço. Está claro? Então, esse está explicando exatamente sobre esse espaço, entende? Por que nós não conhecemos esse espaço, entende? Tá? Entende? Porque agora, quando os sentidos, como esse último verso falou, estão satisfeitos, estão fixos na super-alma, que tudo vê e emerge nele, ela também não pode ser afetada pelos gunas, assim como no sono profundo, você está no estado de letargia. Você, apesar de você estar desligado, você não sofre as paixões do mundo. Entende? Então, quando a pessoa está consciente, e isso é o estado de consciência pura, entende? Que os yogis alcançam. Por isso que Patanjali, quando ele nos define o sistema do yoga, ele exatamente define yoga de uma forma assim teleológica, o yoga como uma meta, entende? O yoga como uma meta é alcançar esse estado de samadhi, quando a consciência não tem vritis, na consciência não existe influência causada pelos kleshas, pelas misérias do mundo, pelas influências dos gunas, causado pela dualidade dos modos da natureza material. Então aquele estado de pureza do Senhor Supremo pode ser conhecido, porque mesmo que nós, apesar do Senhor estar no nosso coração, nós não podemos vê-lo. Entende? Por quê?
Assim como uma pessoa está no sono profundo, ela não tem consciência, então nós não podemos vê-lo. Mas aqueles que entraram em comunhão com o Senhor Supremo, aqueles que se conectaram com Ele, eles têm acesso, eles podem ter conhecimento deste Senhor Supremo. Então vamos continuar aqui. O próximo, este Adhikaran aqui, ele tem, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 sutras, tá? Para explicar bem essa questão do tema deste Adhikaran. Então nós vamos agora partir para o terceiro, que diz assim: Dritescha mahimno syadminu palabdehe. Dritehe, por manter, cha e mahimnaha, da glória, asya, dele, asmin, nisso, o palabdehe, devido à afirmação. Então, literalmente, esse sutra fala assim: pela afirmação dele estar mantendo tudo e pela grandeza. Ou seja, é o Senhor que está no espaço diminuto. Pela afirmação dele estar mantendo tudo, Dritescha, porque ele mantém tudo pela sua glória, pela sua grandeza. Dritescha miyamahimno, entende? Apesar dele estar mantendo tudo pela sua glória. Então, devido a essa afirmação, que aquilo que está no coração, esse diminuto, ele é a superalma, ele é o Senhor Supremo, tá? Ou seja, Dahara, o Senhor, a superalma, que reside no coração, ele é o suporte de todo o universo, que é indicado por essa palavra Dritehe, aquele manter, aquele que, esse verbo significa aquele que está manutenção. Essa palavra, verbo Dri, ele é muito, essa raiz verbal, ela cria muitas palavras que nós somos acostumados a usar, como a palavra Dharma, aquilo que mantém, vem da raiz Dri, tem Dharana, que significa concentração, Dhyana, que significa meditação, tem todas essas palavras, elas têm origem nessa raiz verbal Dri, que é manter, entende? Tem manter a consciência estável e fixa, então Dritehe. Então, este verso, ele que está indicando que a Dahara, superalma que mora no coração, é o suporte de todo o coração. Ele está ali no coração, mas ele está mantendo tudo, tá? Então vamos pegar agora o verso do 9º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 19, texto 29, que vai explicar este aforismo, tá? Ele diz: Namastubhyam Bhagavate Vasudevaya Vedhatve Sarva Bhutadi Vasaya Shantaya Brihate Namaha. Ó Senhor Vasudeva, ó Suprema Personalidade da Divindade, sois o Criador de toda a manifestação cósmica. Viveis como a superalma nos corações de todos e sois menor do que o menor. Todavia, sois maior do que o maior e sois onipenetrante. Pareceis completamente silencioso, nada tendo a fazer-lhes. Mas isto deve-se à vossa natureza onipenetrante e ao fato de serdes pleno de todas as opulências. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Tá? Esse é o verso do Srimad Bhagavatam do 9º canto, capítulo 19, texto 29. Tá? Então vamos continuando o Siddhanta, seja, apresentando mais um aforismo que vai confirmar esse Siddhanta, essa conclusão do autor, né, do Vedanta. Não? Prasidhescha, Prasidehe, por ser assim famoso, cha e.
Então a tradução literal é porque é famoso. Ou seja, Dahara significa espaço. As Upanishads utilizam essa palavra às vezes no sentido de Senhor Supremo. Famoso significa que isso é afirmado em várias vezes das Upanishads. Então por isso que ele é famoso, porque essa afirmação pode ser encontrado da palavra Dahara. O diminuto significa o espaço, significa o éter, essa quinta essência onde todos os outros elementos podem se situar. Tá claro? Então vamos agora para o Bhagavatam, explicando este verso. Então nós temos um verso do quinto canto do Srimad Bhagavatam. Então, o quinto canto do Srimad Bhagavatam, ele é terceiro canto, quinto capítulo, texto 32. Então vamos lá. Tamaso bhuta sukshmadir yatha kang lingamatmanaha. O céu, o espaço, é um produto do som. E o som é a transformação da ignorância egoísta. Em outras palavras, o céu é a representação simbólica da alma suprema. Tá? Então vamos só explicar o que significa essa ignorância egoísta, que parece uma ofensa a alguém. Não é isso. Significa que Akasha, entende? Que é o primeiro, o mais sutil dos Mahabhutas, dos 5 elementos, ele surge da parte tamásica do ego. Ou seja, vamos apenas fazer uma recapitulação do Sankhya. Tá? Segundo a filosofia Sankhya, é dito que o Purusha, o Criador, não o Purusha, ele fecunda, ele contata Prakriti, a natureza material. E aí a natureza material até aquele momento está no estado de pradhana, estado primordial, o estado imanifesto. Tá? Então sendo fecundada, e esse aspecto, esse olhar, essa fecundação, esse aspecto de Purusha fecundando, ele pode ser representado como fator tempo. Certamente que o sistema Sankhya clássico do Kapila ateísta não explica esses detalhes, mas nós temos que entender que este Sankhya ateísta, ele é moderno, ele é novo, não foi sistematizado por um filósofo chamado Ishvara Krishna no seu livro chamado Sankhya Karika, e ele diz que esse conhecimento foi apresentado por Kapila em um livro chamado no seu chamado Sankhya Sutra, mas a filosofia deste Sankhya, ela é principalmente esquematizada por Ishvara Krishna, e ali não há um conhecimento. O Purusha não é considerado Deus, mas o Sankhya mais antigo, ele é encontrado nos Puranas e também em alguns Upanishads. Nós temos que entender que os darshanas, os sistemas filosóficos da Índia, são reflexões filosóficas baseadas no conhecimento que se encontra nos Vedas. Então mesmo Kapila, apesar dele apresentar um sistema clássico ateísta, materialista do Sankhya, este Sankhya dele é baseado num Sankhya antigo que é teísta. E é exatamente este mesmo Sankhya teísta que foi adotado por Patanjali. Por isso que vê que o Sankhya do Yoga ele é teísta. Entende? Tem Ishvara, enquanto que o Sankhya desse Kapila clássico não tem. Então, na verdade, em todo o processo, eu explico uma coisa, já estou indo para outro universo, mas tudo bem, isso dá uma base para a gente. Então, quando Prakriti é fecundada, o primeiro estado, ela de manifesta, ela se torna o estado de potencialidade, que é chamado Mahatattva. Entende? Mahatattva é a totalidade dos elementos materiais, com a predominância do desejo criativo, que é Raja, e da consciência, o conhecimento da criação, que dá origem aos 2 estados sutis de Chitta, consciência, e Prana, energia vital. Então esse estado
potencial da natureza material chamado Mahatattva. É dito que a natureza material, antes da criação, os gunas não estão manifestos. É como a luz branca. Na luz branca, as cores elas estão em harmonia e, portanto, manifestas. Agora, quando a desarmonia, as cores vêm. De uma forma, quando os gunas começam a se manifestar no processo da evolução da criação, que o Sankhya descreve, aí surgem os gunas. Então, primeiro, quando se manifesta Raja e Sattva e Raja, aí você tem esse estado da totalidade da energia material, que é chamado também de consciência cósmica. Essa consciência cósmica, onde não há ainda polaridade, a energia vital não é polarizada, a consciência não há dualidade ainda, porque ainda não se manifestou o guna chamado tamas, que cria a dualidade. Existe o dinamismo que causou a criação, mas não existe a matéria ainda densa. E aí, no processo da evolução, quando o Mahat, ele manifesta tamas, aí já não é mais Mahat, é chamado de ego, Ahankara. Então o Ahankara já é o elemento sutil, que ele tem 3 bandas, ele tem 3 aspectos. Nele, todos os gunas estão manifestos. Então, do aspecto tamásico do ego, surge os chamado tamatras, os princípios sutis dos elementos, o som, a forma, o som, o tato, a forma, o sabor e o odor, que são elementos primários que depois fazem surgir os 5 elementos densos, que são chamados Mahabhutas. E o primeiro deles, que tem a característica de som, é exatamente o espaço. Por isso que esse verso diz que o céu é o produto do som, porque o som é o Tamatra, equivalente, que depois gerou o Mahabhutas. Entende? Então, o Tamatra mais sutil é o som, que ele levou os elementos mais sutis, os elementos densos, e dos elementos densos, o mais sutil é exatamente o espaço. Tá? Entende? Podemos depois falar mais sobre isso aqui em outra coisa, mas agora vamos falar. Então, este céu, este espaço, ele é a quintessência, é onde os outros elementos, o ar, o fogo, a água e a terra vão se manifestar. Porque se não tem o espaço, esses elementos não têm onde ficar. O espaço, ele dá exatamente sustentação aos elementos mais densos, que ele é sutil. Então, por isso, o Akasha, o éter, espaço, ele é descrito na literatura védica como sendo Deus, porque Deus também ele é o Brahman, ele é aquilo que existindo, tudo existe. Ele é o ser absoluto que possibilita, entende? É o ser necessário que possibilita que todos os seres relativos possam ter uma situação, ou ter uma situação, tá? Então é isso que esse verso do Bhagavatam está tentando falar, que este espaço, esse Akasha, aqui, não é o elemento ar, não é o elemento céu, o espaço, tá? E também não é a Jiva, entende? Ele é exatamente o Senhor Supremo. Então assim ele vai reafirmando o Siddhanta deste Adhikarana. Então vamos passar para o próximo aforismo, que é o 18, que ele diz: Itara paramarsha saiti chen nasambhavat. Itara, o outro, paramarshat, pela referência, por consideração, em relação. Saha, iti, assim, dessa forma. Chit, se, na, não. Asambhava, pela impossibilidade. Se por, tradução literal é essa, se por consideração ao outro, que é o Jiva, né? Ele for considerado diminuto, dizemos que não.
Pois isso não é possível, tá dito. Asambhava, isso não é possível, entende? Esse outro, esse Itara descrito ali, entende? Não é ele, não é o Jiva, não é a alma individual, tá? Ou seja, não é o espaço, entende? E também não é a alma, tá? Se por em consideração, então, ou seja, resumindo, o termo Dahara não se refere ao Jiva, porque Dahara é a fonte de 8 qualidades espirituais buscada pelo Jiva. Apahara Papa, ausência de pecados, Vijara, liberdade da velhice, Vimrityu, liberdade da morte, Vishoka, liberdade de sofrimento e alegria materiais, Vijighatsa, liberdade da fome, Apipata, liberdade dos desejos materiais, Satyakama, desejo espiritual, Satya Sankalpa e abstração. É dito que essas são qualidades espirituais que o Jiva, entende, busca, mas Dahara, ele é a fonte disso tudo, tá? E portanto não pode ser o Jiva, tá? Por isso está dito que não há possibilidade de alguém que não seja fonte de toda opulência, de toda variedade espiritual. Podemos ver que existe uma variedade, existe uma diversidade no plano espiritual, que o Rig Veda deixa bem claro. Que o Purusha, que no início da criação, o Purusha com 1/4 de seu ser, ele permeou a natureza material. E com 3/4 de seu ser, ele transcende. Então existe uma dimensão, tanto a dimensão material como a dimensão espiritual são infinitas, mas existe uma questão de grandeza de 1 para 3. Entende? Significa que a dimensão espiritual ela é infinita e ilimitada. Por isso que os Gyanis, os vedantistas da não-dualidade, eles tentam negar, entende, a variedade, considerando que a variedade é o produto da natureza material, de Maya. Entende? E por isso que eles nos apresentam um Deus sem potências. Um Deus sem potência, impotente, não é uma pessoa. Por isso é dito, o shivaísmo fala, né? Shiva sem Shakti, Shiva sem suas potências, ele é Shava. Então é uma forma, Deus sem as suas potências espirituais e materiais. Ele não é Deus, ele é só eu sou, ele é um Brahman. Entende? Deus visto apenas como ser. Entende? E é exatamente isso que a filosofia advaita tenta nos mostrar, que só o ser é real, Brahman Satyam. Agora, Jagat, a variedade, a diversidade é mítya, é falsa. Então, portanto, Jiva não pode ser esse espaço que dá sustentação, que dá realidade a todo, porque ele não tem a capacidade de exibir essas potências espirituais. Potências essas que são arquetípicas. É assim, podemos ver que essas potências exibidas pela energia espiritual, elas são a realidade da luz. E a luz geralmente pode se refletir na forma da sombra. Então a natureza material, ela reflete, limitando na dimensão do tempo e do espaço uma realidade infinita e não dual. Entende? Então tudo que se apresenta nesse mundo, toda a diversidade desse mundo, existe numa plataforma de dualidade no tempo e no espaço, enquanto existe uma realidade. Então, este Senhor que está ali, ele não pode ser o Jiva, pois isso, não, como é descrito nos versos seguintes, nós temos que ver os contextos. Nós não podemos pegar um texto da Escritura e traduzir ele assim, caprichosamente, baseado no que eu quero. Tem que ver qual o contexto, ele chama-se Samamvaya, qual o contexto em que aquela afirmação está inserida no capítulo, ou na obra, um tema da obra. E se essa obra, mesmo esse texto do Upanishad, está se referindo ao Brahman. Então, se o texto, que aquele verso está se referindo ao Brahman, por que ali naquele contexto ali vai referir só a Jiva? Isso não dá. Isso é descontextualizado. Esse é o princípio que a filosofia Vaisheshika explica. Nós temos que entender conceitos de diversidade, conceito de unidade e também conceito de coerência. Então não é coerente ensinamentos védicos tentar colocar que este espaço que está no coração é o elemento éter ou é a alma. Não é, entende?
Ele é exatamente o Senhor Supremo, a super-alma ali presente. Então vamos pegar o verso agora do Srimad Bhagavatam, que nos dá uma explicação deste aforismo. Então vamos trazer um verso do 10º canto, capítulo 87, o texto 38. Então esse texto 38, ele na verdade, essa parte do Srimad Bhagavatam, que nós estamos assim vendo de muitas formas, ela apresenta muita filosofia, entende? E a linguagem dela é bem Upanishad, como vocês podem ver. Então pode explicar. Então vamos ler esse verso aqui. Saya rajaya tvajam anaitas gunam stajusham bhajati sharupatam tadanu mrityum apita bhagaha tvamuta jahati tamahiriva tvacham athabhago mahasi mahiyase shtagunite parimeya bhagaha. A natureza material ilusória incita o diminuto ser vivo a abraçá-la e, como resultado, ele assume formas compostas de suas qualidades espirituais. Subsequentemente, ele perde todas as suas qualidades espirituais e tem de sujeitar-se a repetidas mortes. Vós, todavia, evitais a energia material da mesma maneira que uma cobra abandona a sua pele velha. Glorioso em vossa posse das 8 perfeições místicas, vós desfrutais ilimitada opulência. Então nós podemos ver que essa diversidade deste mundo, que é a natureza material, como está dito nesse verso do Bhagavatam, ela cria, é assim como uma miragem no deserto. A miragem no deserto só existe porque existe água em algum lugar. Ele se reflete. Então nós nos tornamos atraídos pela diversidade e a variedade deste mundo, porque nós, como seres eternos, temos como parte de nossa essência uma realidade de diversidade espiritual, porque a natureza da alma é Ananda, é bem-aventurança. Entende? E não existe possibilidade de haver bem-aventurança fora da potência da Shakti, Ladini Shakti, da energia de prazer de Deus. Entende? Então, toda essa variedade, essa diversidade que nos atrai, nos ilude neste mundo e nos causa sofrimento, por quê? Porque nós queremos que essa variedade, queremos que essa diversidade deste mundo nos dê satisfação plena. Então nós temos uma expectativa, por isso que nos apaixonamos pelo mundo, pela vida. Tem muitas pessoas que têm uma condição, devido a elas cultivarem mais o modo da bondade, elas têm uma visão muito positiva na vida, aquela mentalidade de poliana, né? De tudo legal, maravilhoso. Mas chega um momento quando a influência de sattva não está mais na consciência, vem ajeitamos, aí a pessoa ela entende a realidade que este mundo, como Krishna Bhagavad Gita, é dukkha alayam, ashashwatan. Esse mundo material é temporário, é impermanente e cheio de sofrimento. O prazer, ele nunca existe de uma forma pura, ele vem sempre acompanhado da sua sombra, todo esse mundo. Tudo que existe, todas as opulências que existem no plano espiritual, ela vem junto com o seu reflexo. E por isso que é um mundo de dualidade. Mas, e nós ainda, a Vivinassa, mesmo apesar de sofrermos na ilusão do apego, da aversão, ainda a gente tem esperança de que vou conseguir ser feliz, vou conseguir uma condição perfeita, entende? Porque esse é o poder da energia ilusória. A energia ilusória, ela nos faz crer que a diversidade deste mundo é algo que vai nos satisfazer.
certamente a diversidade que buscamos aqui é parte da essência do plano espiritual, mas só que não no mundo das trevas, não no mundo da sombra, não no mundo da luz, no mundo da realidade eterna, no mundo não dual. Muitas pessoas pensam que não dualidade significa não diversidade. Porque sem diversidade, sem a alteridade, não há possibilidade que haja raça, que haja o amor, que haja o prazer dos relacionamentos. E este prazer, ele significa que as emoções básicas, elas têm que ser assim, incrementadas, trabalhadas com a diversidade, as variedades que existem na realidade espiritual. Entende? E como dizem, né? Se o prazer espiritual, a Ananda, é inconcebível, imagine a diversidade. Como dizem, a variedade é a mãe do prazer. Então não pode haver bem-aventurança plena, Ananda, Prema Ananda, sem a variedade e a diversidade das energias espirituais. Então aquela pessoa que se abrigou na energia ilusória, entende? Ela assume várias formas como resultado dela pensar que ela é aquilo, porque no fundo ela tem diversidade na sua essência, mas no momento ela não está manifesta, tá? Então, o Senhor Supremo, que é pleno dessas opulências. Então, aqueles que estão em yoga, aqueles que estão em comunhão com o Senhor Supremo, podem ter acesso a essa opulência do plano espiritual. Por isso que a alma deseja. Só que neste mundo nós queremos opulência para sermos Deus. Mas no plano espiritual, os devotos puros, eles querem a opulência para servir a Deus. É totalmente diferente. Entende? O devoto, ele quer glorificar o Senhor. Por isso que Bhakti, Rishikesha Sevanam Bhakti é utilizar os sentidos a serviço do mestre dos sentidos. Utilizar os desejos, aquele que é o objeto de toda satisfação. Entende? Então, é por isso que está tendo colocado aqui nesse verso. Tá? Então, nesse sentido, este diva não é a fonte dessas qualidades espirituais que dão a verdadeira sustentação ao ser em todas as suas dimensões ontológicas do eu sou, psicológicas do eu sei e estética do prazer. Então só mesmo quem está em comunhão, e por isso que o yogi, ele silencia os barulhos da consciência para deixar que o Senhor se manifeste nesse estado transcendental de consciência. E aí ele guia e se revela, como Krishna diz no Bhagavad Gita: eu dou o conhecimento pelo qual ele vem a mim. A alma individual diminuta não tem condição de conhecer Deus, que é infinito. Como uma coisa pequena vai conhecer uma coisa grande? Isso é ilógico. Mas o grande é ilimitado e, portanto, ele pode se permitir que o que não pode ser feito do nosso ponto de vista seja feito, porque o ponto de vista dele é outro. Entende? A lógica nos limita na compreensão da realidade espiritual, porque nós queremos que tudo fique redondinho, perfeito. Mas a lógica divina é atinte, é inconcebível, ela é paradoxal. A lógica, nós não podemos, a nossa mente não foi feita para entender a lógica espiritual, ela não foi feita. Ela não foi programada. Se você rolar esse programa na nossa mente, imediatamente é overload, congela. E aí a pessoa congela, aí ela vira impersonalista. Unilista. Não é nada, vazio, entendeu? Porque não consegue lidar com essa realidade espiritual que nós tentamos compreender, baseado nos parâmetros deste mundo. Mas ele pode ser compreendido quando ele se deixa conhecer. Então, vamos passar para o próximo Sutra 19. Então, vai lá. Uttarache Ravir Bhava Shvarupas Tu. Uttarat, pela última passagem. Chit, se. Avir Bhava, manifestação da Shvarupa, a própria forma. Tu, de fato.
Então, a tradução deste sutra literalmente significa assim: quanto à última passagem que ele cita, quanto à última passagem, essa passagem que nós já vimos, que nega que esse espaço que seja o que essa realidade diminuta seja o Diva. Quanto a essa última passagem, a descrição da verdadeira natureza do Diva está confinada unicamente a essa passagem. Entende? Ou seja, que a natureza de Diva é descrita apenas agora. Entende? Quando nós identificamos este Senhor Supremo, que é esse espaço, que é a base de tudo, aí sim nós podemos compreender a natureza da Diva. Como Srila Prabhupada costumava dizer, que você pode olhar no espelho e se ver apenas se o sol nasceu. Faz de conta que você não tem luz em casa. Quando a luz do dia vem e você não pagou a conta da companhia elétrica, você precisa da luz do sol para se ver. Então, se você vê o sol, você pode se ver. De uma forma, aquele que pode ver o Senhor Supremo, ele pode entender a natureza tua. E ele não vai ficar recalcado, traumatizado quando ele entender que ele é insignificante. Porque a nossa insignificância é a nossa perfeição quando está em comunhão com Deus. É como uma pessoa que tem uma capacidade pequena de lidar com conhecimento, ela entra em comunhão com o sábio e ela tem todo o conhecimento do sábio. Tá? Então, vamos agora ver o verso do Bhagavata que explica este aforismo. Tá? É o verso 52 do 9º capítulo do 4º canto do Srimad Bhagavata, que fala assim: Abhyarchita tvayanunam bhagavam pranatartiha yadano dhyaino dhira mrityum jigyu sudurjayam. Querida rainha, deveis ter adorado a suprema personalidade da divindade, que liberta seus devotos do maior perigo. As pessoas que constantemente meditam nele superam o curso de nascimentos e mortes. Essa perfeição é muito difícil de ser alcançada. Então, esse eu já falei, 4º canto, 9º capítulo. Tá, então aqui de novo, o Srimad Bhagavatam, ele está usando esse texto do Srimad Bhagavatam que descreve a passagem de quando Puranjana se tornou uma mulher, uma rainha. Então, o Senhor Supremo aqui que vem como amigo interior no coração Paramatma, está guiando ali, dizendo, se você adorou o Senhor Supremo, não há perigo neste mundo. Entende? Porque quem medita nele supera o ciclo de nascimentos e mortes, porque ela situa-se nessa plataforma da perfeição, entende? Então, Diva, a natureza de Diva, do seu limite, serve para a posição suprema do Senhor como o seu protetor, tá? Então, vamos passar para o próximo Sutra 20. Anyarthascha Paramarshaha. Anya, outro, artaha, sentido, cha e paramarshaha, por causa da dedução. Literalmente esse verso significa deduz outro sentido. Tá? Anyata cha paramarshaha. Na verdade, outro sentido que é deduzido, não o sentido de que a alma, de que esse espaço, que esse diminuto é o Diva. Não é esse o sentido que está sendo dado. A alma alcança a perfeição espiritual somente pela graça do Senhor Supremo, não que ela é perfeita só por si. Logo a seguir, ela pode realizar a sua semelhança com a alma suprema. Então, na verdade, apesar de haver uma diferença entre a alma, entre as diferentes energias e Deus, existe também
uma diferença. E essa diferença é exatamente determinada pela dependência. Essas energias, assim como o fogo e o calor, são iguais ao fogo, mas eles só são plenos, só têm a sua plenitude ígnea quando eles estão no fogo. Então, da mesma maneira, a alma, em sua condição de moksha, em sua condição de libertação, ela tem as qualidades divinas. Mas só que essas qualidades divinas apenas se relacionam quando ela está em comunhão com o Senhor Supremo. E comunhão essa chamada pássara, é uma meditação amorosa. Ela está situada na sua relação com o Senhor Supremo. E o Senhor Supremo lhe dá todo o poder. Podemos ver casos, muito caso que o Senhor apareceu aqui, encarnou como, por exemplo, Ramachandra. Ramachandra é uma encarnação do Senhor Vishnu. Mas o seu devoto, Hanuman, tinha mais poder que ele. Por exemplo, Ramachandra, ele teve que cruzar o oceano e na sua lila ele teve que construir uma ponte, mas Hanuman podia voar da Índia para Lanka, ele não precisou. Então, às vezes, o Senhor Supremo, ele dá todo o poder. Então, querer situar-se na condição constitucional da alma ser perfeita, dela ser eterna, bem-aventurada, plena de conhecimento, não é um problema quando isso está em conexão com o Senhor Supremo. O problema é você querer assumir isso desconectado, e aí você manifesta eternidade com a morte, conhecimento, consciência com a ignorância, e bem-aventurança, prazer junto com o sofrimento. Aí a sua natureza. Então, essa natureza, ela só pode se manifestar de Satitananda no plano da não dualidade, quando ela está em conexão, quando a alma está em comunhão com o Senhor Supremo. Agora, a partir do momento que ela quer, por isso que nós podemos ver que as religiões, elas sempre colocam isso, né? A causa da caída, a alma que teve inveja de Deus. Essa inveja de Deus significa querer ter as qualidades divinas, independentemente, no lugar de Deus. Entende? Aí tem o pecado original, a pessoa comeu a fruta. Então, podemos ver em todos os mitos religiosos essa questão de que a alma não pode ter. Então, nessa condição, é muito interessante que muitas pessoas querem se libertar, mas não querem se livrar dessa inveja. E, portanto, alguns aceitam um processo místico, muito filosófico, austero, de se libertar da ilusão, sair, acabar com o ciclo de nascimentos e mortes. Se livrar da lei do karma, reprimindo, eliminando todos os desejos, mas não resgata o relacionamento com Deus. E, portanto, a sua liberação é uma liberação platônica, é uma liberação assim pessoal, onde ela não manifesta a sua variedade. Para que ela... Então, nesse sentido, a alma, por isso que alguns seguidores do Advaita, eles interpretam Jiva não como alma espiritual eterna, fragmentária, mas sim como sendo o ego. Mas Jiva não é ego, Jiva não é arrancar. Jiva indica a natureza plena e de variedade da alma, onde ela existe, onde ela exibe eternidade, consciência e bem-aventurança no relacionamento com Deus. Quando ela não faz isso, isso tudo se manifesta misturado com a amostra grátis que Maya traz. É assim como quando nós queremos comprar uma mercadoria no supermercado, aí a fábrica nos empacota junto com uma amostra grátis. Aí você fala, mas eu não quero essa amostra grátis, só quero aquilo. Não, mas você tem que comprar. Não. Não, mas você não quer, então deixa aqui, leva só outra. Mas você sabe que o preço daquela amostra grátis está incluído no preço. Então, de uma forma, Maya, ela nos dá na mercadoria do que nós somos, seres eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, junto com a sombra de morte, ignorância e sofrimento. Isso é um mundo de dualidade. Então, agora algumas pessoas não entendem isso e acham que a diversidade é ilusão. Não é a diversidade que é ilusão. A
A diversidade manifesta no mundo material. É ilusória porque ela é temporária, ela é relativa. Tá claro? Então, esse verso deduz outro sentido. A alma alcança a perfeição espiritual unicamente pela graça do Senhor Supremo. Logo a seguir, ela realiza a sua semelhança com a alma suprema. Tá? Então, o verso do Srimad Bhagavatam, nós temos, na verdade, dois versos do Srimad Bhagavatam, ambos do quarto canto, capítulo 28, texto 62 e 64, que fala assim: Aham bhavam na chanyas tvam tvamevaham vichakshvabho nanau pashyanti kavayaschidram jatu managapi. Minha querida amiga, eu, a super-alma, e tu, a alma individual, não somos diferentes em qualidade, pois somos ambos espirituais. De fato, minha querida amiga, qualitativamente, não és diferente de mim em tua posição constitucional. Trata de meditar sobre este assunto. Aqueles que são eruditos, realmente avançados, munidos de conhecimento, não encontram qualquer diferença qualitativa entre nós dois. Ou seja, nós somos iguais a Deus em qualidade, mas não em quantidade. Ele é absoluto, nós somos relativos. Ele é infinito, nós somos infinitesimais. Entende? Então, na verdade, muitas pessoas tentam definir que Deus é apenas ser. E, portanto, a realização de Deus, a realização da nossa natureza, de termos as mesmas qualidades de Deus, eles dizem que é se tornar Deus. Assim como tem a história de um yogi muito famoso na Índia, que um de seus devotos perguntou para ele: é verdade que você é Deus? Aí o yogi, né, respondeu, né, esse mestre respondeu: sim, eu sou Deus. E aí ele se dirigiu ao seu devoto e aos outros: mas vocês também são Deus. A única diferença entre eu e você é que eu tenho consciência que eu sou Deus e vocês não. Então, se tornar Deus é meramente tomar consciência de que eu sou eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Mas essa eternidade, esse conhecimento e bem-aventurança, eles não são absolutos, eles são relativos. São relativos a estarmos conectados com Deus. Então, Deus é aquela personalidade. Agora, quando você elimina a personalidade, então você reduz tudo ao mínimo denominador comum, o eu sou. Então, isso não é errado? Não é errado, isso é correto, mas não é não é o último, é o primeiro, é dito que é o primeiro passo, a primeira realização na vida espiritual é entender isso, que eu não sou o corpo, que eu sou uma alma espiritual eterna, Aham Brahmasmi, que eu sou Brahman, que eu sou como Brahman. Se nós entendemos a nossa natureza espiritual completamente distinta, por isso que Viveka, o conhecimento discriminativo, Jnana, é importante para você chegar nesse conhecimento. E aí começa a vida espiritual, mas não é a meta. Se a meta você pensa que é Deus. Aí Deus, ele tem vários aspectos. Vadanti tatatva vidatat gyanamadvayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdate. Esta realidade não dual, única, uma sem o segundo, ela pode ser realizada pelo conhecimento como o Brahman, o eu sou, o impessoal. Ou pode, se você se aproxima dele pela meditação, silenciando a consciência e deixa que ele se manifeste em você, limpando a sua consciência, aí você vê ele como a super-alma. Deus, o Purusha, que cria e mantém tudo nesse mundo, a consciência suprema, a fonte do conhecimento, o mestre espiritual interior, aquele que nos guia com sabedoria. Agora, se você aproxima com ele pelo amor, pela devoção, ele se manifesta com aquela pessoa plena de atributos, qualidades majestosas e doces. Qualidades majestosas como Vishnu, Narayana, ou doces como Krishna Govinda. Então, essa é a mesma realidade, mas ele se manifesta de forma. Assim como eu sou uma pessoa só,
Mas dependendo de como a pessoa lida comigo, se manifesta comigo, eu manifesto uma personalidade diferente. Para minha filha, o amor paternal dela, o amor filial dela, de eu como seu pai, eu manifesto uma personalidade. A minha esposa, pelo amor conjugal, já me mostra de outra maneira. O amigo, pelo amor fraternal. Então, de acordo com o tipo, apesar de ser eu manifesto as diferentes variedades. E o Senhor também tem uma personalidade infinita. E Ele manifesta aquilo de acordo com o bhava, de acordo com a emoção e o sentimento pelo qual você se aproxima dEle. Então vamos continuar aqui, o Bhagavata explicar esse verso. Evam samanasoham soham sena pratibodhitaha swastam tadvyabhicharena nashtam apa punha smritim. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Quando um cisne é instruído pelo outro, ele situa-se em sua posição constitucional. Isso significa que ele recupera a sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à atração pela matéria. Então essa é uma explicação do Bhagavata no quarto canto, texto 28, de que dos dois cisnes que moram no coração. Então isso é explicado em várias partes no Katha Upanishad, dos dois pássaros no galho da árvore. Então é dito que a alma, se ela está sem ver a outra suprema, ela fica vítima da ignorância, mas quando ela é consciente, a ignorância não pode tomar conta dela. Tá, então agora eu vou passar para o texto 21, o Sutra 21, que diz assim: Alpa shruteriti chetaduktam. Alpa, pequeno. Shrutehe, do Shruti, dos Vedas. Iti, assim, dessa forma. Chet, se. Tat, que. Uktam, dito. Tradução é essa. Quanto à descrição do Shruti sobre o diminuto, o Alpa, né? Indicar diva, não é o fato. Por quê? Isso já foi dito, já foi afirmado que não é esse o caso. Entende? Esse diminuto no coração não é o diva. Entende? Pode ser que o diva também seja diminuto, mas existe um diminuto no diminuto. Existe uma alma que dá vida a esse corpo, mas existe uma alma que dá vida à alma. Isso é explicado muito bem por Ramanujacharya. Que as divas, elas são a energia vital. Ela tem energia vital. Um dos exemplos um dos nomes da diva é Pranavata, aquele que tem energia vital, que traz energia vital, que dá vida ao corpo, que dá consciência ao corpo. Mas existe uma outra realidade. Este diminuto que está sendo dito é o diminuto do diminuto, aquele que dá vida a essa alma, a alma da alma. Por isso que é chamado, Paramatma é chamado de Paramatma, a super alma, a alma da alma. Tá? A alma é a vida do corpo, Deus é a vida da alma. E, portanto, Ele é a vida de tudo também, direta e indiretamente. Tá claro? Então a super-alma é o único objeto da meditação do yoga. Tá? Embora seja descrito como sendo tão pequeno que mora no coração, a super-alma ainda assim é a morada de todos os seres vivos. Narayana, essa palavra Narayana significa aquele aonde todos os naras, todos os seres vão. Aquele que leva todos os seres. Tá? Então, o texto do Srimad Bhagavatam é esse. Texto do segundo canto, capítulo 5, 16. Narayana Paroyogo, Narayana Parantapa, Narayana Paranyanam, Narayana Paragati. Todos os diferentes processos de meditação ou misticismo são meio para compreender Narayana. Narayana para yoga, a meta do yoga é Narayana. Todas as austeridades visam alcançar Narayana. Narayanam Parantapa. A meta
das austeridades, das penitências, das disciplinas estritas é Narayana. Narayana Paranyanam, o cultivo do conhecimento transcendental Jnana, serve para você ter um vislumbre de Narayana. É um vislumbre, porque o conhecimento apenas faz você conhecer a luz dele, o Brahman. O conhecimento não permite você conhecer a personalidade dele pleno de opulência. O conhecimento faz você conhecer o ser, o eterno. Ele não dá conhecimento das potências desse eterno, que se manifesta pelo bel prazer deste Supremo. E, por fim, Narayana Paragati. E Narayana, a salvação é entrar no reino de Narayana. A libertação é sair do reino de Maya, da ilusão, e entrar no reino de Deus. Então, podemos entender que dentro da tradição védica, entrar no reino de Deus é um conceito totalmente diferente de ir para o paraíso. O paraíso, ele é obtido por karma, kanda, por atividades piedosas, caridade. A pessoa, quando ela morre, se ela cultiva o amor da bondade, ela tem méritos de punya, atividades piedosas, ela vai para os planetas celestiais, que é um período sutil entre um nascimento e outro, e lá desfruta, enquanto ela tem um crédito karma. Agora, o crédito karma acaba, ela nasce de novo, vai ter que cultivar. E às vezes ela nem alcança, ela não tem nem crédito para ir para o paraíso, e ela vai lá para o SPC do karma, o inferno mesmo, e ali se prepara para uma vida de sofrimento que vai vir depois. Então a salvação, na verdade, não é para ir para o paraíso, como muitas religiões nos oferecem um paraíso que oferece prazer mundano, apenas de uma forma ilimitada, tá? Ilimitada não, grande, porque não é ilimitado. Ele tem um fim, que é o mérito do karma da pessoa, tá? Então, vamos passar agora para mais os dois últimos sutras, tá? Que tem poucos. Então, o penúltimo sutra é esse. Anukrite tasya cha. Anukrite, pela imitação. Tasya, dele. Cha, e, ou também. Então, a tradução literal desse sutra é: e também pela imitação disso. Entende? Ou seja, quando a alma espiritual, a alma individual diva, né, se liberta, ele se assemelha ao Senhor Supremo, devido à anukrita, à imitação, e anusanga, ao contato íntimo. Ou seja, a qualidade de plasma na alma, porque ela está pura. O que impede que a natureza divina nos manifeste em nós é exatamente o ego, que é inveja de Deus, que é querer ser o Senhor, querer ser o Supremo. Mas quando a pessoa se liberta e alcança essa condição de liberdade de ego, de você não pensar que você é o centro de nada, que você... Aí ele deixa que a sua natureza espiritual se manifeste. Então o verso do Srimad Bhagavatam, que explica este aforismo, né? Que a alma pode se tornar Deus por imitação ou por contato íntimo, não? Ela pode ter as qualidades divinas dessa forma. Ele diz: Tanavidam mayanu sangabadha dhyasvang atmanang adastatedam yatha sabadha munayo bditoye nadhya pravistaiva namarupe. Meu querido Uddhava, assim como grandes sábios em transe de yoga mergulham na autorrealização, tais quais rios mergulham no oceano e dessa maneira não se dão conta dos nomes e formas materiais, de modo semelhante, as gopis de Vrindavana estavam tão apegadas a mim em suas mentes que não podiam pensar nos seus próprios corpos, nem neste mundo, nem em suas vidas futuras. Toda a consciência dela estava simplesmente atada a mim. Então essa é a verdadeira yoga. Interessante
Nós podemos dizer que às vezes a pessoa quer moksha para se libertar do ego, não do egoísmo. Mas ela leva o egoísmo para o plano espiritual. Porque não ser egoísta, não existindo, é fácil. Agora, não ser egoísta tendo a individualidade e a relação com o Senhor, a alteridade, aí que é a prova de verdadeira falta de egoísmo. Apesar de eu ter a minha natureza, eu não quero ser independente, eu quero servi-lo, quero amá-lo. Agora, simplesmente não manifestar dualidade, porque eu não manifesto nem vontade mais, nem individualidade, portanto eu sou apenas uma unidade existencial. É meio difícil, tá? Então, vamos ler o último verso, o último sutra, né? Api Smariate, api além de que, Smariate, descrito nos Smritis, nos textos védicos suplementares. Então, temos dois tipos de Vedas, os Shrutis, que são as revelações dos Vedas, Upanishads, Aryanakas, Brahmanas, que formam a cultura Smarta, né, da Índia. E aí você tem também os Smritis, que são as literaturas baseadas no conhecimento védico, que explicam ele dentro de contexto histórico, dentro de contexto mitológico, etc. Vários contextos cosmológicos, etc., são os Puranas, são os Itihasas, os épicos, e também as literaturas agâmicas, que são os Tantras, todas são chamadas literaturas suplementares dos Vedas. Então, a Pishmariyate, além disso, ser descrito nos Smriti Shastra. As almas liberadas exibem determinados atributos do Senhor Supremo por assimilação. Isto o próprio Senhor afirma nos Smriti Shastras. Então vou ler esse último verso, encerrar esse adhikara, para nós podermos fazer as perguntas, tá? Então, verso do 11º canto, capítulo 29, 2 versos, 43 e 44. Titikshur dvandamatranam sushila samyetendriyaha shanta samahita dhiya jnana vinyana samyutaha mato no shikshitam yate viviktam anubhavayam Maya veshita vakchito madharma nirato bhava ativrajagatististro mam eshati tataparang. Deves assim permanecer contente, livre de desejos, tolerante com todas as dualidades, afável, autocontrolado, tranquilo e dotado de conhecimento e realizações transcendentais. Com atenção fixa, medita constantemente nas instruções que te transmiti e assimila sua essência. Fixa tuas palavras e pensamentos em mim e empenha-te sempre em aumentar tua realização acerca de minhas qualidades transcendentais. Dessa forma, atravessarás os destinos dos 3 modos da natureza material e, afinal, voltará para mim. Então, essa é a afirmação das Escrituras que coloca que realmente, então, esses versos, esses 10 sutras, eles nos dão a conclusão deste adhikara, que diz que no palácio do coração tem um espaço, e esse espaço é a fonte, é a sustentação de tudo, e esse espaço é Deus no coração, o Senhor Supremo. Este Akasha, ele não é o elemento éter, e também não é a alma. E sendo elemento éter, ele seria a natureza material, mas ele é o Senhor Supremo. Acho que com isso deu para nós podemos ver realmente como que essas afirmações do Vedanta, que estabelece a posição suprema de Deus em todos os lugares, é confirmado pelo Srimad Bhagavatam, é explicado muito detalhadamente pelo Srimad Bhagavatam. Então podemos encerrar aqui, nós temos ainda uns 10 minutinhos, pode passar um pouquinho, não tem nenhum problema, porque nós não temos hora para acabar, mas eu geralmente acabo a aula às 9h30, mais
Mas tudo bem, vamos agora ver as perguntas. Então, essa é a pergunta do Luciano. E quem quiser pode fazer mais perguntas que eu posso responder várias, tá? O contato com o Paramatma é a nossa maior realização. Tá. Sim e não. Krishna explica nas escrituras, e mesmo no Bhagavatam se afirma que o Senhor Supremo ele é um, ele se manifesta de formas diferentes. Os Gyanis adoram ele pelo conhecimento, então ele é Brahman. Os yogis adoram ele pela meditação, e essa meditação dos yogis pode ser ou não bhakti. Se o yogi medita querendo opulências materiais, querendo os síndicos inferiores, ele é um karmi. Ele é o máximo que podemos chamar ele é um mago. O mago quer controlar os elementos para poder sobrenaturalmente dominar a natureza. E, portanto, o yoga usa para isso. Então, a pessoa... Porque a característica do yoga, como nós tivemos um verso ali que diz que aquele que medita no Senhor Supremo plasma, por assimilação, desenvolve essa qualidade. Este é o segredo do processo de conhecimento do yoga. O conhecimento de yoga, o conhecimento místico, é o conhecimento chamado conhecimento de samadhi. Certo? O que é o conhecimento de samadhi? Para conhecer, nós precisamos de um sujeito e de um objeto, aquele que conhece e o que é conhecido. Existe algo que conecta geralmente o conhecimento material, implica você utilizar os sentidos, o conhecimento empírico, ou a mente, o conhecimento filosófico, o conhecimento indutivo, dedutivo, usa razão. Mas quando você não tem nada que conecta você com o conhecimento, por isso que quem usa a ciência ou a filosofia, você não conhece as coisas como elas são. Você conhece ela como que os nossos sentidos interpretam elas, como que a nossa mente interpreta ela. Agora, quando você entra em comunhão, quando o sujeito entra em comunhão com o objeto, pela concentração, pela meditação e se identifica com o objeto, acontece um tipo de antropofagia yógica. Entende? Por que os antropófagos comiam, às vezes, o guerreiro mais corajoso dos inimigos? Para quê? Para ganhar as qualidades. Então, de uma forma, o ato de você meditar e alcançar samadhi, se identificar com aquilo, você adquire o vibhuti, a qualidade do objeto que está meditação. E por isso o Patanjali diz que existem dois tipos de samadhi. O samadhi inferior, que você medita nas coisas deste mundo e adquire as qualidades dos elementos. Magia, clarividência, você pode se transmutar, ficar grande, ficar pequeno. Então você adquire as qualidades daquele poder deste mundo que você medita, você adquire antropofagia yógica. Agora, quando você medita em Deus como sendo apenas impessoal, o samadhi é kaivalya, você se funde nele. E se torna apenas energia, mas sem a individualidade. Agora, quando você medita no yoga, nas qualidades, nas opulências do Senhor Supremo, você alcança também mukti. Existem 5 tipos de mukti. Sayodhya mukti é aquele quando você medita o Senhor no seu aspecto impessoal. Aí você se funde, se torna um com Ele. Agora as outras, você adquire as qualidades divinas, você adquire um corpo igual de Deus. Você pode ter associação com Ele, morar no planeta dele, ter as opulências dele. Então esses são tipos de mokshas, de libertação, que você adquire por meditar em Deus. Daquela maneira você assimila a qualidade dele e a sua forma é a sua relação com ele. Então nesse sentido, yoga, a realização de Paramatma é o primeiro aspecto de Deus, ver Deus, meditar em Deus neste mundo, presente em todas as coisas, no coração, guiando. Então o yogi, o que acontece quando você realiza Paramatma? Paramatma é a fonte de eu estou sentado no coração de todo mundo e de mim vem o conhecimento, esquecimento e a lembrança.
Então, Paramatma é o guru interior, Antaryami. Então, realizar Paramatma é um aspecto maduro da vida espiritual, onde você pode ver Krishna falando em todos os lugares. E o que acontece? E como a nossa consciência ainda não é tão pura para vermos Paramatma como guru interior, ele vem em outras pessoas mais puras que nós, que são os sadhus, que são os devotos puros, que são representantes de Paramatma. Então, por isso a realização de Paramatma, por exemplo, realizar o Brahman para um devoto é ele entender que ele não é o corpo e se desapegar do mundo. Agora, realizar Paramatma é ver que Krishna, ele está falando em todas as pessoas o tempo todo como guru interno. E, portanto, ele busca uma pessoa que ele confia para ser o provedor dessa conexão online com Deus. Então, Paramatma é a fonte do conhecimento. Ele dá toda a sabedoria que nós necessitamos. Então, por isso é dito que realizar Paramatma é quando a nossa vida espiritual adquire um aspecto bem introspectivo. E aí nós podemos nos purificar e ter condições de entender e entrar na doçura das lilas, de Raga, Nuga, do serviço a Bhagavan, seguindo ao passo de associados deles do plano espiritual. Vamos ver que o Guru, ele se manifesta de duas maneiras. Primeiro, como representante de Paramatma, que nos purifica, nos qualifica para entender a vida espiritual. E segundo, como representante dos associados eternos de Deus no mundo espiritual, que eles nos conectam e permite que nós possamos servir e nos relacionar com eles, seguindo aos passos dele. Então, por isso, Paramatma é uma grande realização. Entende? Se você vê Paramatma, você alcança Paramatma através de Bhakti, de devoção. Yoga pode necessariamente não ter Bhakti, ele pode ser apenas Jnana, entende? Apenas uma concentração. Por isso que o Yoga é uma ciência instrumental, que é utilizado pelos Gyanis, é utilizado pelos Karmis para conseguir poderes nesse mundo, são os magos, é utilizado pelos Gyanis para se fundir em Deus, e é utilizado pelos devotos para meditar e poder entender Deus situado no nosso coração. Então, com isso, acho que eu respondi a sua pergunta, Luciano. Então, vamos ver se pintou mais uma pergunta. Eu acho que foi só essas perguntas mesmo, não? Então, vamos lá. O Rico Assoni perguntou: a variedade é a mãe do prazer, por isso que existe a reencarnação, já que a natureza material é tão diversa, uma vida só é pouco para experimentar toda essa diversidade. Certamente que esta diversidade material, ela não vai dar satisfação. Entende? Nós vamos entender que a diversidade material, ela vem na dualidade, e ela vem dentro da dimensão da morte, ela vem dentro da dimensão da ignorância. Então, portanto, junto com este prazer que a diversidade desse mundo traz, vem o apego e vem o sofrimento. Por isso que Buda diz, né? O primeiro klesha, a primeira miséria desse mundo é o desejo, o apego causado pela ignorância. Então, na ignorância, a variedade deste mundo, ela não vai dar satisfação. Nós vamos entender que esta variedade é um reflexo de uma diversidade arquetípica. É só essa diversidade arquetípica espiritual manifesta pela potência espiritual de Deus que dá satisfação da Ananda. Porque essa diversidade permite que haja raça neste mundo. Raça é exatamente o termo do curso que eu estou dando agora sobre Bhakti Rasa, né? A psicologia transcendental das emoções, eu falo sobre isso. Que todas as emoções, elas têm que ser trabalhadas. Se você trabalha as emoções materiais com emoções deste mundo, ela vai levar à frustração. Mas se você trabalha o nosso sentimento, as nossas emoções do amor, amizade, com a diversidade, com a realidade espiritual, aí você desenvolve o amor por Deus neste mundo. A diversidade nos atrai ao prazer temporário. Então ele não é pleno. Então por isso que mesmo neste mundo, a gente precisa de diversidade para ter mais prazer. Mas ainda assim, existe um prazer. Nós precisamos das coisas materiais para sentir prazer.
Mas o prazer não está nas coisas materiais. O prazer está em nós. Nós utilizamos as coisas materiais para estimular essa potência de prazer. Agora, o yogi, Ramanta Yogi Nonante Satyananda Chaturvedi, ele consegue ter acesso a essa potência de prazer interna, eterna, na relação com Deus. Portanto, ele não sofre. O problema não é, o problema da filosofia impersonalista não é que ela é errada, ela é parcial, ela é apenas propedêutica, ela é preparatória. Ela apenas é o conhecimento da companhia de destruição que demole as casas que estão caindo aos pedaços para depois construir uma casa verdadeira. Então, essa casa verdadeira é a casa da nossa realidade espiritual, que tem que ser cultivo com a variedade espiritual. A variedade material nos prende neste mundo e ficamos apegados e aquilo acaba, morre, vai embora e sofremos. Tá claro? Então, não basta diversidade. No contrário, a diversidade é apenas produto de Maya. Essa diversidade é causada pelos gunas, tá? Temos que buscar a diversidade causada pela potência espiritual de Deus. Então vamos lá. Bodhana Tattva, Mathura, Luciano. Então, eu acho que foram todas as perguntas, tá? Então, passei um pouquinho da hora, mas obrigado pela atenção. Até a próxima aula e obrigado pela participação. E estudem bem a apostila e tragam dúvidas também. É importante que vocês tenham dúvidas para que a gente possa ser mais participativo. Então, Hare Krishna, boa noite. Tchau, tchau.